Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Vamos lá. Como que o senhor visse os catrumanos rir? O da foice tornou a apanhar a foice, e no jegue ficou segurando o chapéu em respeito. O velho Beobobo sumiu seu dobrão de prata em alguma algibeira. A mais, eles todos riram, as tantas grandes bocas, e não tinham quase nenhum dente. Riam sem motivo justo, agora mais para nos agradar. Côncio, o da foice, criou ânimo, mesmo indagou. O que o mal não pergunto, mas de onde será que o senhor está servido de estando vindo, chefe cidadão, com tantos agregados e pertences? Ei, do Brasil, amigo, Zé Bebelo cantou a resposta, a alta graça. Vim de partir alçada e foro, outra lei. Em cada esconso, nas toezas desse sertão. O velho agiu pelo sinal. Ia remenicar alguma outra coisa, mas a bebê-lo completo de escutar e ver, deu não com a mão. E abriu a marcha. Então tocamos. Ora vi as derradeiras caras daqueles catrumanos, que mostravam por nossa causa muitos pasmos de admiração, e a cobiça que tinham de fazer 100 e dobro de perguntas, que por receio de atrevimento nunca perguntavam, só dos rifles. Whist! Isso é lazarinha moderna. Donde um deles, o montado no jegue, ainda gritou um conselho, que a gente então principiasse volta, no buritizal de uma lagoazinha da banda da mão direita, por via de se evitar de passar por dentro do Sucruiú, onde tinha a doença, e que retomada a estrada, no quebrar da mão esquerda, num val perto da Mata Virgem, era só se andar as 7 léguas num sítio que se chegava, de um tal de um senhor Abrão, que era hospitaleiro. Isso aquele homem recomendou, não por serviço de préstimo, eu pelo tom e jeito bem entendi. Ele gritou no fim assim, o fito somente de que os seus outros vissem que ele bem possuía coragem também de dar voz, perante presença nossa, de tantos grandes jagunços, donos do arejo d'armas, mas a bebê-lo descrendo do temer, e que eles anunciavam, do arraial onde estava lastrada a varíola reinante, deu ordem de seguirmos, em reto, em diante, em frente. Rir o que se ria. De mesmo com as penúrias e descômodos, a gente carecia de achar os ases daquele povo de sujeitos, que viviam só por paciência de remedar coisas que nem conheciam. As criaturas. Mas eu não ri. Ah, daí não ri honesto nunca mais em minha vida. Como que marquei que a gente ter encontrado aqueles catrumanos e conversado com eles, desobedecido a eles. Isso podia não dar sorte. A hora tinha de ser o começo de muita aflição, eu pressentia. Raça daqueles homens era diversiada, distante, cujos modos e usos mal ensinada. Esses, mesmo no trivial, tinham capacidade para um ódio tão grosso, de muito alcance, que não custava quase que esforço nenhum deles, e isso com os poderes da pobreza, inteira e apartada, e de como assim estavam menos arredados dos bichos do que nós mesmos estamos, porque nenhuma mais artes do demônio regedor eles nem divulgavam. Só o mau fato de se topar com eles dava soloturno sombrio, apunha algum quebranto. Mas, mais que por conosco se a virem medida, haviam de ter rogado praga. De pensar nisso, eu até estremecia. O que estremecia em mim, terreno do corpo, onde está a raiz da alma. Aqueles homens eram orelhudos, que a regra da lua tomava conta deles, e dormiam farejando, e para obra e malefícios tinham muito governo. Aprendidos antigos, capatazia de soprar quente qualquer ódio nas folhas, e secar a árvore, ou de rosnar palavras em buraco pequeno que abriam no chão, tapado depois, para o caminho esperar a passagem de alguém, e ele fazer mal. Ou guardavam um punhado de terra no fechado da mão, no prazo de 3 noites e 3 dias, sem abrir, sem largar, e quando jogavam fora aquela terra em algum lugar, nele com data de 3 meses ficava sendo uma sepultura. De homem que não possui nenhum poder nenhum, dinheiro nenhum, o senhor tenha todo medo. O que mais digo, convém nunca a gente entrar no meio de pessoas muito diferentes da gente.
Mesmo que maldade própria não tenham, eles estão com vida cerrada no costume de si. O Senhor é de externos, no sutil. O Senhor sofre perigos. Tem muitos recantos de muita pele de gente. Eu aprendi dos antigos. O que assenta justo é cada um fugir do bem que não lhe pertence. Parar o bom longe do ruim, o são longe do doente, o vivo longe do morto, o frio longe do quente, o rico longe do pobre. O Senhor não descuide desse regulamento. E com as suas duas mãos o Senhor puxa a rédea. Numa do Senhor põe ouro, na outra prata. E depois, para ninguém não ver, elas o Senhor fecha bem. E foi o que eu pensei. Aqueles 4 anos pedindo por maldição, como era que eu podia deixar de pensar neles? De que eles se tivessem me pegado sozinho, eu apeado e precisado, de certo me matavam, para roubar minhas armas ou as coisas das minhas roupas. Amargo, que acabavam comigo sem escrúpulos, ó meça, que nem tinham, porquanto eu era desconhecido e forasteiro. De doente ou ferido, perdendo meu sangue que eu tivesse, algum deles ia ser capaz de me ceder gole de uma cuia d'água? Draste, eu duvidava deles, duvidava dos fojos do mundo. E por que era que há de haver no mundo tantas qualidades de pessoas, uns já finos de sentir e proceder, acomodados na vida tão perto dos outros, que nem sabem de seu querer, nem da razão bruta do que por necessidade fazem ou desfazem? Por quê? Por sustos, por vigiação sem descanso, por castigos? E de repente aqueles homens podiam ser montão, montoeira, ou milhares, 1.100, milhentos. Vinham do desentocando e formando, do brenhal, enchiam os caminhos todos, tomavam conta das cidades. Como é que iam saber ter poder de serem bons, por regra da conformidade, mesmo que quisessem ser? Nem achavam capacidade disso. Haviam de querer usufruir depressa de todas as coisas boas que vissem. Haviam de uivar e desatinar. E bebiam. Seguro que bebiam as cachaças inteirinhas da Januária. E pegavam as mulheres e puxavam para as ruas, com pouco nem se tinha mais ruas, nem roupinhas de meninos, nem casas. Era preciso de mandar tocar depressa os sinos das igrejas, urgência implorando de Deus o socorro. E adiantava? Onde é que os moradores iam achar grotas e fundões para se esconderem? Deus me diga, nem me diga o Senhor, que não. Aí foi que eu pensei o inferno feio deste mundo, que nele não se pode ver a força carregando nas costas a justiça e o alto poder existindo só para o braço da maior bondade. Isso foi o que eu pensei, muito redoído, do estufo do calor vingante. E foi por durante quase 1 hora, montado no meu cavalo ruim chamado Padre Celorico, a passo por aqueles ruins campos, até se chegar perto do povoado do Sucruiú, onde que estava arranchada a horrorosa doença, por cima da pior miséria. Bobeia minha, porque os companheiros indo cuidando do ramerrão comum, nenhum não punha atento a essas ideias. Então era eu que estava mal invocado por aqueles catrumanos do sertão, do fundo do sertão. O sertão, o senhor sabe. Mas, então eu levantei o meu entender para Zé Bebelo. Dele emprestei uma esperança, apreciei uma luz. Dei tino. Zé Bebelo em testa, chefe como chefe, como executava nossa ida, e da marca de um homem solidado assim, que era sempre alviçareiro, por ele eu crescia a admiração. O que era estima e fiança, respeito era. Da pessoa dele, da grande cabeça dele, era só o que podia se repor nossa guarda de amparo e completa proteção. Eu via. Porque Zé Bebelo previa de vir, cá embaixo, no escuro sertão. E o que ele pensava, queria e mandava. Tal a guerra por confrontação, e para o sertão retroceder, feito pusesse o sertão para trás. E era o que íamos realizar de fazer. Para mim, ele estava sendo feito canoeiro mestre, com um remo na mão, no atravessar o rebelo de um rio cheio. Carece de ter coragem, carece de ter muita coragem, eu relembrei. Eu tinha. De Adorim vindo do meu lado, rosável mocinho antigo, sofrido de tudo, mas firme, duro de temporal naquelas constâncias. Eu sei que amava. Não amava? Os outros, os companheiros outros, semelhavam no rigor umas pobres infâncias na relega. Que deles a gente precisasse de tomar conta. Com Zé Bebelo na minha mão direita e de Adorim da minha banda esquerda. Mas eu, o que é que eu era? Eu ainda não era ainda. Se ia.
O cavalo-pombo do Zé Bebelo era o da mais armada vista, o maior de todos. Cavalo selado, montado e muito chão adiante. Viajar? Mas, de outras maneiras, transportar o sim desses horizontes. Desde, porém, como já entrávamos no perto do Sucruiú, conforme as léguas que os cascos dos nossos cavalos contando, era de ver que voz Zé Bebelo dava, se queria em reto ou atalho. Em reto foi, mas nenhum de nós teve sobroço. O que era. Aquele desgraçado lugar devia de estar lá a colar, no plão alto do campo, em seu sempre. Obra de um tiro de carabina. E como deviam de estar cozinhando com tanto fogão, porque subia para o pedaço do céu um povoo de fumaças, feito andassem por lá renovando pastos desfora do tempo. Fazia folha de calor, mas entre as vertentes no corguinho rabo serelepe que passamos, cibeiras de terras pretas, só os animais foram que beberam a toda a sede, que nós, mesmo da água corrente, a gente se receava. Donde é que decorre a peste? Até ao ver o ar, a poeira e miséria, azul desbotado poído, sem os realces, o sol carregando de envelhecer antessamente as folhagens. O começo do mês de junho já dava parecença do alto do fim de agosto. Aquele ano declarava de não se ter frio pelo legal. De que valeram as tantas chuvas? Aí este mundo de sertão tinha se perdido. Eu mesmo me disse. Como que íamos atravessar o Sucruiú? Lá se chegava. O qual eram as cafuas em suas construções, nos entremeios da fumaça? Essas choupanas? Gente, não se divulgava, e certo que não se tinha medo maior. Antes, todos queriam avistar de perto, de passagem, o que aquilo fosse de verdade fosse. Só que se tinha confiança nos Bentinhos e Verônicas. E de repente correu o aviso de que João Bexiguento e o Pacamã das Presas sabiam reza para São Sebastião e São Camilo, que livram de todo mal vago. Como se aprender também, tempo não dava. Mas o que vieram dizendo de um em um, se virando para trás nos cavalos, que não se carecia, e assim aqueles dois iam praticar resumida a oração, e cada um da gente consigo reproduzisse constantemente as fortes Ave-Marias e Pai Nossos, que isso bastava. Assim foi que fizemos, e avante eu rezei. Algum dia, depois de hoje, eu hei de esquecer aquilo, arroado que era, até bem largo, mas mal se enxergava aquelas casas. Ao demais rezando, ao real vendo, eu vim. Casas, coisas humanas. Em frente delas todas, o que estavam era queimando pilhas de bosta seca de vaca. O que subia enchia a fumaça acidentada e esverdeada no vagaroso. E a poeira que demos fez corpo com aquele fumegar levantante. Tanto tapava nos soturnos. Aí eu tossi, cuspi no trecho das minhas rezas. Voz nem choro não se ouviu, nem outro rumor nenhum. Feito fosse decreto de todas as pessoas mortas e até os cachorros, cada morador. Mas pessoas mor que houvesse, por trás da poeira, para lá da fumaça verdolenta, se vislumbravam os vultos e as tristes caras deles, que branqueavam tantas máscaras. Aos homens e mulheres apartados, tão estranhos, caladamente seriam os que estavam jogando todo o tempo mais rodelas de bosta seca nas fogueiras. Isso que deviam de ter todo remédio. Nem davam fé da nossa vinda, de seus lugares não saíam, e não nos saudavam. Do perigo mesmo que estava maldito na grande doença, eles sabiam ter quanta cláusula. Sofriam a esperança de não morrer. Soubesse eu onde era que estavam gemendo os enfermos. Onde os mortos? Os mortos ficavam sendo os maus, que condenavam. A reza reganhei, com fervor. Aquela travessia durou só um instantezinho enorme. Mesmo que os cavalos nossos iam devagar, que é que como se vai, quando todos rezando sozinhos em cima deles, devagar de uma procissão. Não se perturbou palavra, e foi que dali acabamos de surgir. Da repoeira a fumaça de estrume, e do corusco da labareda alguma, e da mormaceira. Deus que tornasse a tomar conta deles, do Sucruiú, daquele transformado povo.